mês. Oh, Ah, beleza. Vai Agora, né? 80 que 84 eu já vou fazer dia 31. então. Bom, vamos lá. Quem vai ler? Quem vai fazer a prece? Eu leio que eu já estou com o livro aqui na mão. Então, faça a prece. Deixa eu ver, tá aqui. É do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 81. Estejamos certos. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas. Com certo proveito a nossa posição individual diante do próximo, mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com fogo purificador do sofrimento. Do sofrimento. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais este dia, mais esta nova oportunidade de aqui aprendermos um pouco mais do seu Evangelho, que vem nos ensinar justamente o que estamos aprendendo no Livro dos Espíritos no momento, as leis morais. De acordo com o que o Emmanuel nos fala, seu Evangelho, nele está escrito todo o estatuto divino, a quem devemos observar mais, trabalhar mais, aprender mais e vivenciar mais ainda. Pedimos, Senhor, por todos nós do grupo aqui presentes, os ausentes, os que chegarão, que possam todos receber neste momento todas essas energias puras, santificadas, que emana de Ti, que possamos todos nós, neste momento, nos antenar nos Seus ensinamentos para chegarmos até Ti. E queremos pedir também, Senhor, pelos bons amigos espirituais que estão aqui, que o Senhor os abençoe e que possam eles nos ensinar, nos intuir, nos inspirar, para melhor proveito tirarmos dessa noite. Pedimos também, Senhor, não só por nós, pedimos pelos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, e por todos aqueles que cruzam conosco em nossos caminhos, no nosso dia a dia, que são eles que nos trazem
grandes oportunidades de aprendizado. Pedimos também, Senhor, por os que estão doentes, acamados, sem tetos, dormindo nas ruas, morando nas ruas, sem emprego, por todos aqueles que sofrem doenças difíceis de cura, doenças mentais, doenças emocionais, que estão em guerra com o outro, em guerra consigo mesmo, em guerra, nação contra nação, que possam, Senhor, as suas energias curadoras e de paz chegar até todos eles, que eles possam se sentir melhores nesse momento. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Dona Lourdes. Bem-vindas. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Lourdes. Noite de paz para todos nós. Boa noite, Roberto, Elisa, Dona Lourdes. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Então, nós estamos na pergunta. Nós vamos começar agora. Nós vamos começar agora, tá? Subtítulo, né? O bem e o mal. Né? Nós primeiro tivemos o título, né, de caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, e agora vamos partir para isso, para nos aprofundar mais e conhecer, né, dentro que os Espíritos vão nos ensinar, sobre o bem e o mal. Tá? Pergunta 629. Ok? Todo mundo já achou a pergunta? Eu já achei. Então, Dona Elisa, é contigo mesmo. Sim, senhor. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1, da Lei Divina e Natural. Hoje nós vamos começar a parte do bem e o mal. Pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? Uma perguntinha aí. Caramba, tive que ter pegado um dicionário para ver o que significa a palavra moral. Alguém aí tem como ver aí pelo computador? O que significa a palavra moral? Né? Para nós. Eu estive vendo isso anteontem e perdi quando ele estava Eu não vi, eu não lembrei mesmo. E às vezes acabei não vendo. Você já falou em outro momento que eu acho que esse moral é conhecimento, né? Bom, vamos lá. Então vamos partir lá para trás. Tá? Um grande mestre grego chamado Aristóteles. Tá? Ele né, foi assim um discípulo de Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles. Quer dizer, a gente já tem mais proximidade com Cristo. Para Aristóteles, a palavra moral tinha o mesmo significado de bem. Bem. Então, nós estamos aqui estudando as leis divinas. Por isso que eu perguntei se alguém tinha uma definição nossa. Humanos normais, né? Os normais. Né? Mas Aristóteles traz essa ideia que moral igual bem. Bem, moral. Tá? Então, a moral é uma palavra que a gente fala toda hora, só que nós confundimos. É igual a questão do dogma, Elisa. Dogma ou dogmático. Tá? Porque o dogma, tá? é algo que, alguma coisa, uma religião, uma doutrina, uma empresa, não, etc., qualquer coisa. Fran, vamos. Moral é um conjunto de normas, princípios e costumes que orientam o comportamento humano. Ele é baseado nos valores de uma comunidade ou grupo. Certo. Isso no dicionário da língua portuguesa. Tá? Ótimo. Nós vamos chegar aí. Daqui a pouco você vai repetir isso para a gente chegar aí, tá?
Eu achei um negócio parecido também. Moral é um conjunto de regras, costumes, formas de pensar de um grupo social que define o que devemos ou não devemos fazer em sociedade. Tem origem no latim moralis, cujo significado é relativo aos costumes. São as regras definidas pela moral que regulam o modo de agir das pessoas. Bem completo isso. É. Mas um pouquinho a gente vai fazer estudo só sobre isso aí. Então, nós confundimos muito. Dentro disso aí que vocês dois leram, o Roberto e a Elisa, nós confundimos moral com moralidade. Bom, sobre as duas respostas que vocês nos trouxeram, muito importantes, quando nós falamos bens e os costumes de um grupo, não significa que a palavra moral, tá, é a que Kardec está aqui pedindo aos espíritos a definição. Porque em cada época da humanidade, tá, a moral, entre aspas, de um grupo se transforma, se modifica. Né? A gente vê que as regras vão se modificando, os costumes vão se modificando, porque acompanha o grupo, acompanha a nação, a pátria. A gente vê que cada povo no planeta tem alguns costumes diferentes, que se tornam o quê? Fatos, né, coisas necessárias para que sejam cumpridos. Tá? Então, isso não é moral, é moralidade. Tá? É moralidade. Por quê? São costumes, normas, estatutos, regras, seja o que for, do grupo, do país, do local, tá? De uma empresa, que devem ser seguidas. Tá? Porque é assim que nós vamos nos disciplinar para fazer algo maior, que é o bem. A moral Aristóteles, bem. Tá? Deu para pegar, gente? Como resposta? Hein, senhor Roberto Elisa? Deu para pegar? Sim. Aqui está dizendo assim, a moral designaria o conjunto dos princípios, normas, imperativos ou ideias morais de uma época ou sociedade determinados. A moralidade seria um componente efetivo das relações humanas concretas que adquirem um significado moral em relação à moral vigente. Entendeu? A moralidade é um fato, né? Assim, uma parte, digamos. Ela não é a moral. Né? A gente pode botar, vamos falar da Bíblia, né? Lavar as mãos antes de comer e secar com elas assim, não podia secar com pano, não. Se tornou realmente um hábito nosso por questão de quê? De higiene. Lá tinha questões, outras, além da higiene, por ser leis, né, a Torá, tornava-se como se fosse uma moral divina, uma lei divina. Ao ponto que quando Jesus entra no milharal com os discípulos, que a lei permitia que quando uma pessoa estivesse com fome, passasse perto de uma plantação, tirasse um fruto, no máximo 2, para se alimentar. Não era para encher o bornal, não. Quer dizer, podia pegar uma espiga de milho, no máximo 2, comer e ir embora. Essa lei permitia. Tá? E os caras viram que eles estavam cumprindo a lei, mas falaram, mas vocês não estão lavando as mãos. Que era praxe do judaísmo lavar as mãos antes de comer. Mas devido às leis que Moisés instituiu. Né? Não ter relações sexuais com a mulher quando ela estiver impura, ou seja, menstruada. Hoje nós sabemos que realmente não, mas naquela época o povo imagina como é que era, né? Para ter que botar uma lei em relação a isso. Né? E esses pequenos detalhes que se tornam a moralidade. Por quê? A pessoa cumpre a regra, né? Porque assim, para não infringir alguma lei e não sofrer algum castigo, não sofrer algo pior, né? Uma infração, né? Não cometer uma infração. Não é, Então, não é consciencial, né? É não é, imposto. não Não é é imposto. consciencial, é imposto. Sim. E o que a lei humana faz? Se alguém se for dono de muitos direitos, igual os reis absolutistas eram, né?
que é que eles faziam? Como eles tinham direitos demais, eles anulavam o direito dos outros. Os outros não tinham direitos, só eles que tinham. Os Luís lá, os outros por aí, que tiveram em outros países também, na Inglaterra, na Alemanha, em vários lugares tiveram reis absolutistas. O que veio a lei humana fazer? Colocar restrições nesses direitos para todos, para igualar todos. Ninguém é melhor que ninguém. Só que as leis humanas são o quê? Falhas. Né? 90% estão legais, mas 10%, 5% vai também variar de acordo com a cultura daquele povo, com as tradições, vai variar por um monte de coisas essas leis humanas aí, moralizadoras. Tá, nós estamos fazendo assim, uma volta para falar sobre o que nós cumprimos na rua. Né? Se todo mundo tem, por lei, né, restringido os seus direitos para que se tornem todos iguais, aí está a moralidade. Se todo mundo estivesse no futuro, será, né, consciência, tá, de que deve fazer e não fazer, aí sim está se utilizando da verdadeira moral. Deu para entender, gente? Está todo mundo Consuelo, Dona Lourdes? Complicadinho. Eu vou ouvir de novo a gravação para ver se eu consigo destrinchar melhor. Não, tá fácil, a gente tá, né? Porque a nossa moral, o Kardec fala no livro Viagem Espírita, em 1862, as instituições do homem são ruins. Porque os homens são ruins. Quando os homens se melhorarem, as instituições serão boas. E as nossas leis, né, de restringir nossos direitos e nos mostrar os nossos deveres. Olha só, será que o Gandhi precisava de alguém falar para ele, olha, teu dever agora é fazer isso? Então, ao contrário, ele tomou por missão um negócio pesado, né? Só que o dever dele era libertar a Inglaterra e o Paquistão da Inglaterra, a Índia e o Paquistão da Inglaterra. Ele criou um dever para ele. Nós precisamos que nos mostrem nossos deveres. Por exemplo, sinal de trânsito. Nós sabemos que nós não podemos avançar. Por quê? O nosso direito acaba quando o sinal fica vermelho e abre o verde para o outro, né? E assim ele também. Tá? Então nós vivemos de restrições e deveres, obrigações. E a lei humana, nossas leis, nos impõem para que nós nos moralizemos. Só que veio Moisés, deixou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o suficiente para nós nos moralizarmos. Nós praticarmos a moral. Essa que o Kardec está pedindo a definição. Bastava seguir aquilo ali. Seguir com o coração. Né? E com a mente. Razão, sentimento. Bastava isso. Porque nós estaríamos o quê? Cumprindo as leis divinas. Falar igual o Machado falava. Simples assim. Se lembra? O Machado falava? Simples. Não era assim que ele falava? É. E não é simples assim? Aí, como a gente pega um carro aqui, eu estou dando exemplo de carro que eu dirijo, né, bastante, sai daí tomando fechada, né, um avança o sinal na nossa frente, e a gente, às vezes, não se segura. Né? Vai soltando os bichos também. Aí está indo o quê? Para a casa espírita. Para o carro na porta da casa espírita, né? No nosso caso tinha uma escadinha. Quando começa a subir aquela escadinha, a gente respira fundo, que os bons espíritos me recebam, que esteja aqui, né? Respira Muda fundo. a posição
muda a posição da gola da camisa. Isso. O olhar cai, né, seu Roberto? Já começa a olhar só para o chão. Então, dentro da casa espírita, do centro espírita, nós, aparentemente, né, queremos demonstrar a moral. Só que, como nós ainda estamos muito longe disso, estamos nos moralizando, tá? É o que a gente consegue fazer de melhor, é o beato, né, da Sexta-feira Santa, do centro espírita. É isso aí. Mas você vê que essas leis, elas legislam em causa própria. Você falou no centro espírita. Você vê que cada centro espírita não segue aquilo que a Federação Espírita orienta. Cada casa espírita, o dirigente coloca a sua personalidade, a sua vontade né, de austeridade. É isso que nós vemos nas leis por aí. Mas o essencial não é isso. Exato? Se tem uma federação, se tem uma congregação que dirige aquele regime, aquela religião, deveria ser seguida uma norma instituída por essa instituição. Mas não é o caso. Cada dirigente de você vê que cada casa espírita tem um modo de aplicar o passe, um modo de fazer a palestra, um modo de diversas maneiras divergentes de todas as casas. Todas as casas. Dificilmente você vê uma casa espírita igual a outra, mesmo no mesmo bairro. Isso aí não é o certo. Na mesma rua, uma do lado da outra. Exatamente, mas isso não é o certo. Não é o certo. Não. Onde é que está a Federação Espírita? Onde é que está a Congregação Espírita Brasileira? Não, mas esse aí é o trabalho que nós, né, todos nós participamos de moralização. Exatamente. Né? Porque com a nossa... Falando todas as igrejas agora, tá? A evangélica, católica, o espiritismo que não é religião, não é uma doutrina, mas é cristã. Né? Qual é a nossa base? Qual é o nosso roteiro? Por onde nós devemos nos guiar? Evangelho. Tá? Jesus veio aqui nos trazer, né, o caminho, né? O verdadeiro caminho. Tá? Jesus, a gente pode resumir ele como o Evangelho. A volta de Jesus. Não é bem a volta de Jesus, é quando a gente pegar o seu Evangelho, que vai voltar para nossos corações, né, que não está aqui ainda, e passar a praticá-lo. Tanto que no Apocalipse, quando fala sobre a chegada de Jesus com seus anjos, não sei o quê, nas nuvens. Não fala que ele pousa no chão, vem andar entre nós, igual ele esteve há 2000 anos atrás. Então, isso é um simbolismo. Ele vai estar, né? Como é que fala no nosso lar, né? Né? Lugares resplandecentes, né? Mais ou menos isso fala, né? Lá. Nós é que temos que ir até ele. Então, essa questão aí, é isso aí, senhor Roberto. Nós estamos nos moralizando para realmente praticar a moral. Tá? Isso aí é a pergunta. Toda essa volta aqui foi para a gente entender a pergunta. Exatamente. É o que estava escrito na página que eu li, até abrir aqui de novo para ver. Que está escrito aqui, ó. Porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações inteligentes. Isso. É o objetivo dele. Né? Não vim destruir as leis, falando lá de trás de Moisés. Talvez da continuidade. A gente pode ver na pergunta, já que nós estamos com o livro de Espírito, não, na pergunta 64. Deixa eu marcar. Deixa eu ver aqui, 648. Não. Tá.
A 647 é muito importante, mas vai chegar a vez dela. Vamos ler a 648. Agora, a questão de Jesus. Porque ele veio, né? Não precisava ele vir. Mas vamos ler a 648. 647. 648. Sei. Cara, eu consigo abrir tudo quanto é página, menos a da 648, não quer aparecer. 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Tá, essa é a pergunta. A resposta. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza, a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pronto, está aí a resposta. Jesus veio nos trazer o que Moisés já tinha nos, né? Só que Jesus detalhou mais, viveu isso aí. Moisés não viveu. A Moisés, muito ao contrário, não viveu mesmo, né? Isso aí. Tá? Jesus viveu. Tá? Exemplificou o tempo todo. Tá? Jesus é um homem, um espírito realmente com moral. Moral. Tá? Como Aristóteles fala, moral não é o bem, então Jesus é um espírito do bem, totalmente. Ele não passa mais nada na cabeça dele sobre essa questão, né, humana ainda, nossa, de inferioridade. Tá? Se eu falar uma coisinha para vocês, se vocês quiserem anotar no livro de vocês, como está as 10 leis aí, vamos aproveitar. A lei, as duas primeiras leis, adoração e trabalho, se vocês quiserem fazer a colinha, se tiver caneta ou lápis na mão, são as leis que nos ligam a Deus. Através da adoração, que é a prece, os bons sentimentos, né? Caridade, etc., nós estamos fazendo a ligação a Deus. E o trabalho, seja qual for, não é de cunho religioso, não. O trabalho bem feito, digno, pro bem, precisa ser religioso. Tá? Quando o cientista está lá no laboratório trabalhando, queimando a mufufa para criar um novo remédio, né? Ele está fazendo algo. Quando o outro lá está bolando o carro, itens de segurança para que certos acidentes possam, né, ser evitados, né, algum machucado, algum desastre, sem menor desastre, trabalhando tudo bem, né? E aí vai. Essas duas leis são as leis que nos ligam a Deus. As outras 7 leis, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, essas aí nos ligam uns aos outros, tá? São nossas leis de relação uns com os outros. Olha como Kardec colocou legalzinho as leis de Moisés bem, tá? E por fim, a de justiça, amor e caridade. Tá? Que é a lei máxima. Justiça, amor e caridade. Ou seja, nós já aprendemos todas as outras 9 leis e já estamos num nível bem elevado, que é o nível da moral. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa pergunta? Bem, deixa eu acabar de escrever a cola. Deixa eu perguntar aos outros aí. Dona Lourdes, Consuelo, tá tudo bem, seu Roberto? Muito bem, estaria muito melhor ainda se não houvesse necessidade das 10 leis, resumisse aquela que Jesus falou, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou então, amai a Deus sobre todas as coisas e respeitai o próximo como gostaríamos de ser respeitado. É isso aí. Fala, Consuelo. Você ia falar? Não, eu entendi o que você falou, tá tranquilo. Entendi. Tá legal. Então tá bom. Então, Elisa. Safrânio, qual Oi, é fala. a lei que nos liga a Deus? É adoração, trabalho? Tem 3 que você falou. Não, 2. As Adoração outras e trabalho. são 2. Adoração e Essa que trabalho. nos liga a Deus. Liga a As Deus. outras, Então, as as outras são outras da 7, relação humana. relação. Agora, a última
que a lei de justiça, amor e caridade é quando nós já estamos no top da linha. Agora, entendeu? Já não estamos mais nesse miserê que a gente vive. Está saindo do chiqueirinho, digamos assim. Já estamos bem mais evoluídos. A lei de amor, justiça e caridade. Quando já estivermos praticando ela. Mas nós estamos a aprender pelas outras 9 leis. São 10 leis que o Kardec coloca. Entendi, A senhora entendeu? entendi. Tá? Então, Tá. o trabalho é de importância tremenda, que tem a pergunta 661 na resposta, né? E eu não me lembro nem a pergunta, lembro da resposta, que os Espíritos falaram para Kardec, os atos valem mais que as palavras. O trabalho tem um valor muito fundamental para a nossa existência. Tá? Não é um trabalho religioso, não, é um trabalho geral. É aquela história que a gente sempre conta, né? Tinha 2 garis, né? Um do lado da rua, varrendo a rua com a felicidade, alegria, cumprimentando todo mundo. Ele estava realizando o trabalho de Deus. Tá? Do outro lado da rua, um xingando pura, sol quente, essa rua laneada, povo porco. Tá? Estava faltando muita coisa nesse outro nosso irmãozinho gari. Tá? Muito orgulho, muito egoísmo, muita crítica, e aí vai por diante, né? Aí isso aí não é nosso assunto, não. Então, o trabalho é de importância fundamental nas nossas vidas, tá? Fundamental mesmo. Bom, vamos lá, Elisa? Vamos lá. Pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? Tem uma cola aqui, que é a pergunta 780. Sim. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, só, do Funda-se bem proceder. Agora sim, vai falar o que mais interessa a gente aí, vai. funda-se na observância da lei de Deus. Olha só. Funda-se, é base, é fundação. É isso? A observância da lei de Deus. Isso é moral. Quando a gente conseguir chegar aí, será que vai haver necessidade da lei do avanço de sinal vermelho? Né? Em alguns lugares tem até do lixo, não jogar lixo na rua, não fumar em shopping, não fumar em sala de aula, né? Em lugar fechado. É isso? Quantas leis a gente vê que é só para nós. Quando a gente tiver como base em nossas vidas as leis de Deus, nós estamos praticando realmente a verdadeira moral, que é isso aí, a regra do bem proceder. É o que Aristóteles falou, né? A moral é o bem. É o bem. Aí o bem é o bem. O mal e o bem e o mal. Nós vamos daqui a pouco ler. O bem e o mal, mas o bem é o bem. O mal é algo assim que tem uma existência momentânea. Para a gente parece que ela é muito longa essa existência, né? Porque nós estamos nisso aí há quantos milênios, né? Aí, em determinado momento, nós despertamos, começamos a procurar as leis de Deus, aprendê-las, né? Estão de nossa consciência, mas estão meia, né, adormecidas, esquecidas, e nós já desprezamos também durante tantos milênios, né? Agora nós estamos começando a ver onde nós erramos. Estamos começando a ver o que nós temos que fazer para consertar. Então nós já estamos começando a distinguir o bem do mal, tá? A distinguir o certo do errado, através de quê? Dessa observância dessa lei. Não é uma lei humana. Enquanto a gente estiver preso na lei humana, totalmente preso na lei humana, que nós temos que respeitar. Tá? Temos que respeitar. Mas a gente, enquanto a gente estiver preso, nós não estamos. Né? Se lembra quando perguntaram a Jesus se era lícito pagar o imposto? Você se lembra da resposta de Jesus? Você lembra? Dá César, que é César. Que a Deus o que é de Deus. Entendeu? Ou seja,
Outra vez chegou um cobrador de imposto, e Jesus fala para Pedro, vá ali, joga ali a rede e pega um peixe. Ele jogou a rede, Pedro, como sempre, teimoso, mas senhor, ali não tem peixe nenhum, ainda há pouco estava lá, joga a rede. Jogou a rede, foi, pegou um peixe. Aí ele falou, agora abre o peixe e pega uma moeda que está dentro do peixe. Aí Pedro fala, e aí, o que é que eu faço com essa moeda? Pague o imposto, né? Não devemos constrangê-los. Ou seja, o próprio Jesus seguiu as leis dos homens enquanto esteve entre nós. Não devemos constrangê-los. Tá? Ninguém fala nada? Então vamos embora. O Não, homem. essa demonstração de Jesus, não devemos constranger, é respeitar o próximo, né? Dentro daquilo que ele precisa ser respeitado. Ele não desrespeitou César. Não, vamos respeitar. É lei, vamos respeitar a lei. Não, hoje... vamos, porque, né? Porque é isso aí que nós até falamos aqui no início, né? Quando uma pessoa, tá, se torna dona de todos os direitos, tira o direito dos outros. Era o César. Claro. Né? Era o César. Os Césares, né? Foram muitos. É isso aí. Pode terminar, Vitor. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Se lembra na aula do Libertação que o Gubo falou sobre essa questão? Fazer né, tudo pelo bem dos outros? Nós comentamos isso aqui, no estudo. Vocês estão lembrados? Na segunda-feira, retrasada, não foi essa agora não. Que o Gubo dá uma... que o Gubo fala sobre essa questão, que nós somos muito presos para... Né? Então, eu esqueci as palavras que o Gubo usa no livro Libertação, que a gente, por exemplo, aquele lance, a gente só quer fazer o bem para nós, familiares, amigos. Aí o Google fala que isso tem que ser bem extensivo. Eu não me lembro de falar do Google, nem estou com o livro de libertação aqui na mão. É no final do capítulo. Nós estamos agora no 6 ou no 7? Entramos no 7. Está no final do capítulo 6 que o Google fala isso. Um pouquinho antes do final. Então, olha só. Quando tudo faz pelo bem de todos. É difícil até encontrar, sabia? Não, se eu tivesse com o meu encontrar, que eu sei onde está na mente, mas não estou com o livro na mão. Não, eu estou com o livro na mão, mas onde eu vou achar isso? Era na penúltima folha que estava. Penúltima. Eu falei várias vezes sobre essa coisa. O grupo repete 3 vezes o mesmo parágrafo dessa história aqui. Tá, achei aqui que o Google fala do exemplo da árvore. Vem um pouquinho antes, algum travessão antes desse aí que ele vai falar sobre isso que está aqui na resposta. Aqui. É um travessão. Da vida física por estágio educativo. É difícil achar. Deixa. Sabes assim que o vaso para espelho, não. Não. Deixa quieto. É que me lembrou que nós comentamos sobre isso aqui semana retrasada, depois semana passada, na outra. Né? Eles estão parecendo mineiro, comendo muito queijo, não estão esquecendo, viu, gente? Mineiro come queijo demais, esquece tudo. Então, você falou lá em cima, Elita, sobre a pergunta 780. Você se lembra qual é a pergunta 780? E está sobre aqui, de distinguir, essa pergunta tem a ver com isso aqui, de distinguir o bem do mal. A pergunta 780 nos fala o seguinte, é necessário que o progresso intelectual venha à frente do progresso moral? Então, a gente quer dar uma olhada nela, 780? Calma, deixa eu marcar aqui.
Menino, Vamos lá, tô com gente. cigarro, uma tosse, de repente eu, hein? 780. É. Tô falando, de repente a voz some, coisa estranha. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Em 99,99999% é assim. Né? A primeira pessoa se intelectualiza, quebra a cara algumas reencarnações, né? Porque você acha Deus, É. eu sei tudo, eu sou bom, não é isso? Agora vai idoso. Lá no livro Libertação também tem aqueles que falam, todos estamos jogando no meio aqui dos agiotas, não sou agiota. Então, mas você tinha o domínio das letras, não é isso que eles falam lá? E não dividia, né? Avarento também. Entendia para você. Né? Então, geralmente, o progresso intelectual nos traz algumas dores de início. Aí vem a letra A. Letra A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ou seja, vinha o intelectual e ia atrás do moral, ou seja, ali junto. Mesmo que demore um pouco, como pode engendrar, digamos assim, né? Aí a resposta tem a ver com a nossa pergunta lá, da moral. Vamos lá. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Não aguento mais estar aqui, né? A historinha do macaco. Você lembra da história do macaco? Nós já contamos 500 vezes. O macaco vivia feliz na floresta, ajudava todo mundo, era muito bom de coração. E um dia estava muito cansado, subiu numa árvorezinha em cima de um riacho. Ele está ali se procurando uma posição para tirar um cochilo, que olha para dentro do riacho, está um peixinho. E o peixinho, coitado, estava, né, fazendo aquele negócio. Ele disse, meu Deus, esse peixe está morrendo, esse animalzinho está morrendo afogado. Eu não posso deixar isso acontecer. Foi lá e pegou o peixe, tirou da água. E pegou da água, o peixe já estava gelado. Ele disse, eu vou aquecê-lo aqui no meu peito, enquanto eu tiro o cochilo, porque ele já estava morrendo. Eu vou aquecê-lo para ele voltar à normalidade, né? E quando ele tirou o cochilo, quando ele acordou, o peixinho, infelizmente, tinha morrido, né? Aí ele ficou triste, aí veio outros animais, e ele comentou para o pô, macaco, caramba, você não sabe que o peixe só vive dentro d'água? Não. Quer dizer, o macaco quis ajudar, né, o peixe, mas como ele tinha desconhecimento do que ele estava fazendo, ele acabou matando o peixinho. Então, nós, né, só podemos realmente nos moralizar aprendendo primeiro, definindo primeiro o que é moral, tá? Utilizando bem o livre-arbítrio. Quando a gente não sabe de uma coisa, o que é que nós devemos fazer? Nos informar, ou colocar nosso galho para dentro. É aquele lance, uma pessoa que é acidentada, a gente não pode fazer muito para ajudar, a gente pode até querer, mas nós temos um limite. E de repente mexe na pessoa, está com a costela quebrada, encrava lá no pulmão ou no coração, termina de matar. E se vê uma pessoa que sabe mexer, vai colocar a marca do lado certinho, pega por aqui, pega por ali, que tem as técnicas, né? E salva a vida da pessoa. E a gente querendo salvar pode dar uma do macaquinho, né? A falta do conhecimento. Então, o progresso intelectual é importantíssimo para que a gente, através dessa distinção do que é certo e o que é errado, a gente siga à frente. Né? No meu Faz caso, o certo. caso do meu acidente, eu bati no poste, né? E fiquei na posição
por lado da porta do passageiro, e todo mundo gritando, não se mexe, meu senhor, não se mexe, meu senhor. Aí chegou a ambulância, deram todo cuidado em remover e tal. E agora foi constatado que eu não tive fissura em duas vértebras, eu tive fratura de duas vértebras. Foi constatado, o neurologista disse para minha filha, seu pai não teve fissura de vértebra, ele teve fratura de vértebra. Está aqui a fratura, mostrou para a Carla. Duas vértebras fraturadas. Eu estava tratando, foi tudo tratado como fissura. Fissura é muito mais fácil de cicatrizar. Com o tempo que você está de repouso, a fissura já tinha melhorado. Exatamente. Era para estar sentindo as dores que eu estou sentindo. Não. Que dói absurdamente é fratura mesmo. É fratura, não. Mas é que eu estava tentando me safar das minhas pernas que tinham ficado presas e tal, na minha posição que eu estava, e fiz errado, eu estava me movimentando muito, forçando muito a coluna. E o pessoal gritando, meu senhor, tio, para, não se mexe, tio, não se mexe. É isso aí, o pessoal ajudou. Ajudou. Então, é isso aí. A gente só pode fazer o que sabe, né? E a gente, quando, né, infelizmente, faz o que não sabe, quebra a cara, né? Exatamente. No finalzinho da pergunta, por que então cumpre a lei de Deus? Ou seja, a moral, tá, nos dá essa condição de cumprimento das leis de Deus. Por quê? Por conhecimento também e já sentimentos também, já sentir, né? Vai ser sensível às leis de Deus, tá? Aí vem uma colinha aqui, tá no teu, Elisa, 918? No meu? Pergunta 918? Não, no meu tem a 120 e a 629. Não tem 918, não. Pois é, 918 é a do homem de bem. Quem cumpre a lei de Deus, quem é? O homem de bem. Mas não vamos ler ela, senão é muito longa, né? 920. 920? Ou Porque está aqui. 918? 920. É 918 que é a lei a pergunta do homem de bem. Então eu anotei errado. Deixa eu até consertar. É. Sei lá porque está 920. Porque a 920 é outra coisa. Deixa eu ver o que é a 920. Está falando. Não, está falando sobre o homem para gozar de completa felicidade no planeta Terra. Então vai ter alguma coisa a ver. A 918 é que fala, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real, que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita, né? É justamente esse que cumpre a lei de Deus, na sua integridade, é o homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá ok? É aqui 918, né? 918. Tá. Mas aqui está escrito 120. 120? Então, doisinho bem desenhadinho aqui. 120. Deixa eu ver o que é 120. Sim. Tem a É ver, né? raro eu errar a cola, hein? Não, tem a ver. Sim, é todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem, né? Pela feira do mal não, pela feira da ignorância. Tem muito a ver. Porque essa questão da moral aqui, nós estamos vendo que é isso. Nós estamos em ignorância em relação ao verdadeiro sentido da palavra, a verdadeira definição. A gente, de novo, repetindo, que a própria resposta que o Roberto Elise trouxe, nós confundimos moral com moralidade. Né? A moralidade é aquilo, são essas leis, esses estatutos, essas regras, essas normas, que nos levam a fazer algo que nós não somos. Mas nós, né, porque sabemos que se cometer algum ato desse tipo aí, nós vamos ter que pagar. Né? Avançou o sinal, multa. É isso? Agredir uma pessoa, né? Delegacia, também processo. Até caluniar, não é isso? Né? E assim vai. Então, há regras que a gente segue, mas não é que nós somos moralizados.
São regras que nós seguimos porque nós sabemos que vai ter punições. É o caso daquela pergunta, né? Que o que é o mal? É a ausência do bem. Está bem claro, não é a ignorância do bem. A gente não ignora o bem. É a ausência do bem. Nós colocamos o bem como uma ausência de tudo. A falta de tudo. Poderia ser o que é o mal? É a ignorância do bem? A gente ignora o bem? Não, nós não ignoramos o bem. Eu entendo essa resposta dessa maneira. A ausência do bem. Não a ignorância fazer o bem. Frânio, eu achei um pedacinho aqui, eu não sei se é o que você está querendo, de libertação, tá assim. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais com amplo curso, as manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental, com a aquisição de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Esse é mesmo. Esse é o mesmo. Pode continuar. Sacrificar-se e superar-se conquistando a vida maior. Por isto mesmo, Cristo asseverou que o maior reino celeste é aquele que se converter, o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Aí tem mais coisa, mas deu o resto? Então, não. Aí você vê, nós até comentamos no dia, sacrificar-se é superar. Essa frase do Buber foi maravilhosa, né? E ele está falando isso que está aqui na resposta, né? O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, tá? Infelizmente, nós fomos ensinados, tá? Entre nós, entre o grupo, nosso grupo, a família, parentes, amigos, etc., né? E ainda saem de vez em quando. É o legislar em causa própria. Né? Muito embora não sejamos legislativos, mas nós buscamos sempre a brasa maior para cuidar da nossa sardinha, para dar mais depressa a nossa sardinha. É o legislar em causa própria. Sendo espírito ou não, tanto faz. Exatamente. Ué. Estou falando alguma besteira, gente? Não. Não, isso mesmo, a gente tá, todo mundo assustado, ninguém esperava isso. Meu Deus. É verdade, gente. Nós somos normais. Não, agora eu lembrei da Consuelo, nós somos normais. Vamos mudar o pelo uai. Uai, é assim? Uai. Mas é bem assim. É bem assim. Se você parar para pensar em termos de tudo que a gente está estudando e analisar o seu dia de hoje, não precisa nem ir muito longe. O dia de hoje você vai ver que é assim. Assim. É verdade. Né? Então o Google falou isso aqui que está aqui. Né? O Google mostrou bem, só que o Google detalhou bem. Nesse sacrificar-se, superar-se foi o máximo. Aí para o bem de todos. Né? A gente vê os exemplos nos livros, né? A gente vai ler está lendo aí o Paulo Estevam, né? A gente vê o Estevam. Um santo, né? Entre nós. Né? A gente vê a vida de São Francisco de Assis. Né? Estou falando nem Jesus, não. Estou falando de espíritos que estiveram aqui conosco, que estão conosco sempre, né? E o que eles se preocuparam não foi com eles, e nem com o grupo deles, se preocupou com todos. O próprio Jesus. Né? Eu não vim aqui senão fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? E todos nós pensamos. Né? Tanto que a lei do Pai é o quê? É de misericórdia. Misericórdia quero. Sacrifício não. Está bem massacrada essa pergunta aí, 629, gente? Está bem esclarecido, né?
Vamos só ler a pergunta 630, só para tirar uma dúvida. Gente, não deixa minhas Pera aí, ó. páginas. Alguém quer falar alguma coisa? Consuelo, Dona Lourdes, sobre a 629, está tudo bem? Tá tudo bem. Então vamos lá. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Kardec é Kardec. Então, primeiro que é moral, na visão dos espíritos. Tá? Os espíritos lá, regra do bem proceder, né? Distinguir o bem do mal, né? O homem procede bem. Aí, cara, peraí, tá bom. Desculpe, mas como se pode distinguir o bem do mal? O que é o bem? Não falou o que é o mal, não. Quando canibal vencia um inimigo forte, poderoso, né? O que é que ele fazia com esse inimigo vencido? Comia ele para ficar forte igual a ele. Pegar a Para força ele, dele. o que é que ele estava fazendo? Mas ele estava fazendo bem. Para ele, Na ignorância dele, ele estava fazendo a coisa certa. Aí. Entendeu bem essa questão do distinguir o bem do mal? Primeiro tem que conhecer o bem. É a pergunta 780 de novo. Mas, ô Afrânio, olha só, vou te dar um exemplo. A mentira é errado, né? Mentir é errado. Mas a mentira é errado. Seria, entre aspas, de mal. Mentiria branca? Mentiria tem cor, gente. Mentiria. Quando você mente para evitar determinadas situações, isso é o mal? Depende do que vai fazer, é um bem. Né? Às vezes, uma simples mentira evita uma tragédia. Porque aí não houve, aí não foi para enganar, para trapacear. Ah, tá. A intenção não foi maliciosa. Não. A intenção não foi essa. O Marco Aurélio dá um exemplo disso muito interessante. Ele falou, eu ia passando em bom sucesso, aí ele escolhia alguém lá do grupo, o fulano passou por mim a 1000 por hora no carro, nem olhou para mim, não me viu, por quê? Estava com a tremenda loura no seu lado e entrou num prédio suspeito da Avenida Teixeira de Castro. Que já passou. Que prédio suspeito é esse, né? Tem um hotel lá, né? Olha o exemplo que o Marco Aurélio dava. E muito bem, daqui a pouco mal vejo ele entrando, ele acabou de entrar, quem toca no meu ombro? A esposa dele, do fulano. Falou, você viu o fulano por aí? E o que é que ele tinha que responder? Não, hoje não vi, hoje não. Aí pensa, por quê? Se ele fala, tá ali, hein? É dele, não? Ai, meu. O quê? Oi? Se ele fala, o fulano tá ali, não ia acontecer uma tragédia, acabar um casamento, acabar um monte de coisa. Ele fala, eu acho que é necessário que depois eu chame o fulano e olha o que aconteceu. Tá? Fui obrigado a mentir, mas se isso acontecer de novo, eu não vou mais mentir. Tá? Ele ia ser o meio Mas que ia levar à infelicidade. Mas aí você tá enganando a esposa dele também, né? Não está enganando, não. Às vezes é um casamento. Você já viu a primeira vez que o cara saiu? Ouça bem, o Consuelo, entendeu? Tem um monte de você só está omitindo. Assim. Olha só, nem sempre a gente pode ser o julgador e o vingador. Sim. Existe duas partes envolvidas. Eu não falaria nada. Agora, que ela tem o direito de saber, ela tem, né? Tem, mas às vezes contar não vai ser a melhor solução. Acontece, Consuelo. Pode ter certeza que acontece. Se sou eu, ia fazer assim mesmo com o dedinho, ó. Tá vendo o que eu falei de nós espíritas? Tá vendo o que eu falei? Tô brincando. Mas que você veja bem, às vezes é um casamento, né, muito bom, muito sólido, tem filhos,
Tem um monte de vertentes aí. Às vezes é a primeira vez que o cara está nessa. Entendeu? Então, o Marco dava esse exemplo e eu achava um exemplo válido. Que é verdade, você pode evitar para o bem daquela família, veja bem, para o bem de uma família. Né? Agora, lógico que tinha que chamar o cara, meu irmão. Espera aí não. Né? Quer dizer, está dentro disso aí. Né? Mais ou menos. Isso é um exemplo bem grosseiro, tá? Bom, já passou até da hora. Tá vendo como o assunto é bom, Elis? Esse assunto do. Não, Passou da pior é hora do que assim, a sentiu. gente quando é mais nova, a gente diz logo assim, não, eu vou contar, eu tenho que contar. Só que depois, quando a gente adquire assim, um pouco mais de idade, um tiquinho mais de experiência, a gente começa a ver que nem sempre contar é um bom negócio. Que muitas vezes isso tudo se volta contra a gente, porque a gente se torna agente da infelicidade alheia. Tudo bem que já estão cultivando a infelicidade, mas não é problema nosso. E às vezes a gente entrar na história que não é nossa não é um bom negócio. Não, é um Entendeu? péssimo negócio. Tem outro exemplo também, o Simeão, no livro Há 2000 anos, quando ele esconde a Lívia e a Ana, né, ele esconde ela, ele é sacrificado até, né? Porque ele não está lembrado? Não, ele deixou de mentir, não sei onde elas estão, e elas estavam dentro da caverna dele, escondidas. Né? E ele ali, né, é violentado mesmo, leva uma surra enorme até desencarnar, né? É. É um Simeão. E aí por diante. Bom, gente, Se já ele não passou da faz hora. isso, se não faz isso, o livro não tinha chegado ao ponto que chegou e elas teriam morrido antes da hora. É. Então, ela, né, a Lívia. Então, é uma vertente. Na verdade, está errado, mas se a gente contar, a gente também está errado, entendeu? Então, é uma sequência de erros. O escândalo é necessário, mas é daquele que fizer o escândalo. Não é Mas, necessário. Ele dá vai uma coisa, acontecer. Consuelo, dá uma coisa aqui dentro da gente, né, Consuelo? Um, Mas não é você fica pensando assim se fosse comigo, né? Mas eu não contaria, não. Eu não contaria porque pode acontecer uma desgraça e eu não contaria. vai que um mata o outro. Pois é. E Exatamente. aí tu vai ficar Exatamente. Fui eu, né? É. Fui eu. E um monte de criança Não, lá. eu não Vamos, contaria. vamos dramatizar mais as coisas? Matam um e o outro. E os filhos? O que serão dos filhos? Exatamente. Pois é. Né? É que Né? o cara tinha nove filhos, né, seu Roberto? Exatamente. Nossa, gente. O cara Agora eu dramatizou mais dramatizei ainda. bem. Aí, dramatizou mais ainda. Mas aí, Tem que ter cuidado para não fazer mais um, né? Pois é. A Frane, desliga a Esse não, gravação, a Frane, pelo amor de ah, Deus. tá. Não, o assunto é interessante. Então vamos conversar isso semana que vem.